Café com Política. No Café com Política, a gente conversa com o vereador Irlan Melo, do PSD, que é relator da CPI da Covid na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigado pela presença, bom dia, mesmo nesse feriado, né? Bom dia, Adriana, bom dia aos ouvintes da Super. Realmente, hoje um dia que está tudo parado, mas nós estamos aqui trabalhando e vocês fazendo jornalismo de verdade. Sou fã de carteirinha do Café com Política. Obrigada, vereador. Aqui a gente não descansa não, viu? Aqui a informação não para. Bem, vamos falar sobre a CPI da Covid e principalmente a respeito do relatório, né? Que foi aprovado na sexta-feira na Câmara Municipal. Havia um relatório preliminar que seria apresentado pelo senhor, pedindo o indiciamento de infectologistas, uma série de outras pessoas também, do prefeito Alexandre Calil, e acabou sendo aprovado o relatório, um substitutivo da vereadora Flávia Borja. Eu queria que o senhor nos falasse a respeito dessa mudança, como que o senhor viu, né, a aprovação desse relatório final na sexta-feira. Bom, Adriana, em primeiro lugar, eu fiz questão, uma vez que fui convidado a participar dessa CPI, de imediatamente sair da liderança do PSD para buscar um relatório que fosse um relatório técnico. É claro que eu entendo que nós estamos num ambiente político, mas eu quis desde o início, até porque já fui relator na outra legislatura de 3 outras CPIs, onde o nosso relatório foi um relatório totalmente técnico, de fazer isso também nesse trabalho. Todos os 7 integrantes tiveram possibilidade de apresentar as suas ideias, sugestões, textos, inclusive outros vereadores, como por exemplo o vereador que não é membro da CPI, mesmo assim ela participou de forma intensa. Então, o meu relatório ele foi construído com base em todas essas informações que nós tivemos. Na hora do fechamento do relatório, eu me ative à questão probatória, ou seja, o que estava provado, eu fiz questão de indiciar. O que não estava provado, mas que tinha indícios, eu fiz questão de remeter ao Ministério Público, Tribunal de Contas, remeter também à Polícia Federal. E, na verdade, os meus colegas entenderam de forma diversa que nós deveríamos indiciar, mesmo sem esse conjunto probatório que, na minha opinião, não estava fechado. Por isso, durante a reunião, nós chegamos no diálogo, e é importante, pelo alcance da Super, que a gente deixe claro o seguinte: nunca se esteve discutindo dos infectologistas. Nunca se discutiu o bem que eles fizeram para a cidade de Belo Horizonte. A única questão ali envolvida era um conflito de interesses, onde eles, ao mesmo tempo, ditavam normas e participavam de uma entidade privada que oferecia consultoria para outras entidades. Então, a lei é clara nesse sentido e nós apresentamos também esse indiciamento. Mas, durante o diálogo que nós tivemos ali com os colegas, eu sugeri que nós pudéssemos tirar o indiciamento e remeter também para a polícia, para o Ministério Público, para que ele avaliasse. Mas o ânimo era para fazer os indiciamentos, inclusive indiciamentos que já tinham sido feitos na questão da CPI da BH Trans, fugindo, na minha opinião, do objeto principal da CPI, e aí o relatório foi aprovado por maioria e não por unanimidade. Vereador, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Sobre essa questão do relatório, como é que o senhor classifica, qual juízo o senhor faz do relatório que foi efetivamente aprovado, o relatório da vereadora Flávia Borja? Como é que o senhor o classifica? Bom, olha, para você ter uma ideia, Rodrigo, está aqui o nosso relatório. São 393 páginas que todos os vereadores tiveram acesso antes de votar o relatório. A base do meu relatório e a base do relatório da vereadora Flávia Borja, se você pegar os dois e comparar, você vai ver que tem muita coisa similar, para não dizer quase tudo. Agora, eu fiquei por quase 2 horas explicando e lendo o meu relatório na quinta-feira. Mas, ao final, durante pouco mais de 10, 15 minutos, se apresentou conclusões diferentes. Eu não tive acesso naquele momento, e alguns
questionaram isso. Como votar algo que nós estamos tendo conhecimento agora? Então, dessa forma, não tive como fazer um juízo de valor em relação às questões ali. O que eu posso garantir é que o relatório que eu apresentei, ele está lastreado num conjunto probatório que o Ministério Público poderia imediatamente utilizar e fazer uma denúncia. Agora, em relação aos demais, realmente, o que foi aprovado, realmente eu não posso fazer um juízo de valor, até porque eu não tive conhecimento prévio dele e tem imputações ali, isso é bom a gente deixar claro, o seguinte, ninguém está aqui passando pano, absolvendo ninguém. A questão toda é o caráter subjetivo do indiciamento. Você pega, por exemplo, um crime de peculato, improbidade administrativa, que que o tipo penal é claro, ele demanda o dolo, a vontade de lesar, ele demanda um fato probatório comprovando o ilícito. Pelo tempo que nós tivemos, 180 dias da CPI, não foi possível esse aprofundamento. Nós não conseguimos, por exemplo, quebrar o sigilo bancário de todos os envolvidos. Então, como eu não tenho essa certeza probatória e eu não quis fazer um relatório político, aí eu preferi me ater àquilo que eu já tinha feito e que todos estavam cientes. Agora, como que o senhor reagiu ao comentário, né, do prefeito Alexandre Calil de que o relatório, o indiciamento dele beira o ridículo, né, o trabalho da CPI? O senhor que é do mesmo partido do prefeito Alexandre Calil. Bom, Adriana, eu não sei o ponto de vista dele em relação ao que ele conseguiu ler do relatório. Agora, frases de efeito não mudam o que está dentro do contexto do relatório. São 393 no caso da vereadora Flávia Borges. O que é importante é que tudo será entregue nas mãos daquele que tem o poder constitucional da acusação, que é o Ministério Público. Então, se de fato o que o prefeito falou for verdade, o Ministério Público vai pegar o relatório e jogar no lixo. Mas se não for, e eu creio que não, porque nós temos ali situações de advocacia administrativa, falsidade ideológica, nós temos questões ali que de fato estão provadas. E é a administração do prefeito, não necessariamente ele. Por isso, essa frase não vai mudar a atividade do Ministério Público. Vereador, eu também queria saber do senhor em relação a essa polêmica toda, a essa fala do prefeito Alexandre Calil. Como é que o senhor avalia a condução dele em relação aos gastos com a Covid, especificamente, né? O relatório que foi aprovado, ele pede o indiciamento do prefeito Alexandre Calil. O que o senhor avalia de participação e de erros que o prefeito teria cometido? Rodrigo, a primeira fase da sua pergunta é dizer o seguinte: eu estive no Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal, e nós acompanhamos todas as investigações que estão sendo feitas com quase R$1 bilhão, mais de 800, quase R$1 bilhão que foram recebidos pelo município, do governo federal e do governo estadual para o combate à pandemia. Nós vimos que a prefeitura, ela conseguiu, inclusive, prêmios internacionais em relação à redução da mortalidade por conta do seu tratamento da Covid. Então, nesse aspecto do que foi feito com os recursos, eu não vi nada que fosse fora da legalidade. Inclusive, a questão dos R$221 milhões das concessionárias de ônibus, que uns dizem que foi subsídio, outros dizem que foi empréstimo, que é um adiantamento de vale transporte, que é um contrato que existe, esses valores não fazem parte dos valores recebidos pelo governo federal e governo estadual, ou seja, são dos cofres municipais. O que eu percebo hoje em dia, Rodrigo, Adriano e ouvintes, é que há uma dificuldade de diálogo muito grande. Você mudou a configuração da Câmara Municipal, você tem novos atores envolvidos, foi mais de 50% de alteração, e nós estamos imaginando que a Câmara funciona da mesma forma que funcionava na legislatura anterior. Isso não faz sentido, e precisa realmente de uma mudança de chave aí, de se intensificar o diálogo, de conversar. Por quê? Porque, enquanto isso, a cidade fica esperando, e nós temos muita coisa para fazer. A Câmara tem feito seu papel, nós auxiliamos agora nesse auxílio que já foi homologado pelo prefeito. A
Câmara, estamos fazendo economia e a Prefeitura precisa também de mais esse diálogo. Eu acabei de ouvir aí que vocês já noticiaram que o vice-líder saiu. Então, é um momento propício para se sentar, dialogar, para que a gente possa chegar no melhor para a cidade. Vereador, não está muito claro, pelo menos para mim aqui, por que ou o motivo, então, pelo prefeito ter sido indiciado dentro da CPI, né? A partir da informação que o senhor acabou de nos dizer. O senhor citou a falta de diálogo. Seria, então, pela falta de diálogo, já que o senhor observou que não houve nenhum tipo de gasto, né, de forma equivocada? Na minha opinião, Adriana, nós não temos, para se fazer, no relatório você pode usar argumentos técnicos, jurídicos. Eu tenho 24 anos de trabalho efetivo na área do direito e 28 eu consegui identificar juridicamente um enquadramento, então não se faria indiciamento dessa forma, então o indiciamento ele é um indiciamento político. Por ser um indiciamento político, a necessidade de quê? De diálogo. É o que eu percebo, precisa de diálogo, porque sem esse diálogo você não consegue realmente prosseguir nas pautas que são de interesse da sociedade. E a própria Constituição diz que os poderes eles são independentes, mas precisam ser harmônicos entre si. Então, nesse cenário, no fim das contas, o senhor defendia ou não que houvesse o indiciamento do prefeito Alexandre Calil, como de fato ocorreu? Não, eu não defendi o indiciamento dele. Eu defendi que tudo que foi apurado fosse enviado para o Ministério Público para que ele decidisse se fosse o caso de denunciar ou não, porque eu não vi um fato jurídico. Haveria necessidade de mais aprofundamento das investigações. Foi por isso, inclusive, que vereadores votamos contra o relatório. Agora, eu não estou dizendo que não existe o crime, mas eu não consegui identificar o crime com o conjunto probatório que eu tinha no momento. Mas eu não estava dizendo que não era para se continuar a investigar. Quando você remete para o Ministério Público tudo que foi apontado, você deixa que o Ministério Público tome as decisões. E aí ele vai fazer quebra de sigilo, ele vai fazer perícia. Há uma necessidade muito grande, por exemplo, de perícia, mas nós não temos essa possibilidade dentro da Câmara Municipal. É por isso que, na minha opinião, o correto era remeter para o Ministério Público e não indiciar. O indiciamento, na minha opinião, passa a ser um fato político. O trabalho não só dele, mas dos secretários também. Tá. São 3 secretários indiciados, não é isso, vereador? É verdade. E aí é o seguinte, falando a respeito da CPI, né, a gente conversou também com o presidente da CPI da BH Trans, vereador Gabriel Azevedo, esteve aqui com a gente. Agora a gente conversando também com o senhor, que foi relator da CPI dos gastos com a Covid. Eu queria que o senhor fizesse, né, um balanço desse trabalho desenvolvido pela CPI e também o que dizer a pessoas, por exemplo, como Douglas Silva, nosso ouvinte, que está dizendo aqui que a cidade está cheia de problemas e os vereadores estão perdendo tempo com CPI. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao Douglas, respeitosamente, que uma das funções e um dos trabalhos do vereador é fiscalizar, e é o mais importante, fiscalizar o poder executivo. E isso se dá mediante várias formas, e uma das formas é a atividade da CPI. Eu respeito muito o vereador Gabriel, ele fez um trabalho excelente junto com o vereador Reinaldo Gomes na CPI da BH Trans. Nós conseguimos ter acesso a informações que nunca tivemos antes, e ali sim você tem um conjunto prova que houve um cartel, houve algo ilícito em relação àquela licitação de 2008 que precisa de uma solução. E agora, mais uma vez, a bola está com o Ministério Público. Da nossa parte, nós também fizemos um trabalho que conseguimos identificar muitas situações que estão acontecendo. Nós temos, por exemplo, a contratação das ambulâncias. Nós não chegamos no final, por quê? Porque precisamos de quebra de sigilo, mas isso foi enviado para o Ministério Público. De qualquer forma, a Câmara não está se omitindo. O importante é que a Câmara está fazendo o seu papel, que é o papel de fiscalizar, que é o papel de não somente de legislar, mas de fiscalizar. Então, nós vamos continuar nesse trabalho e trazendo para a sociedade as respostas que ela precisa. Não adianta nada a gente ver uma cidade que não tem investigação. É importante ter sim investigação, para que nós chegamos ao resultado final. E, por último, eu quero
dizer que a CPI ela cumpriu o seu papel, na medida em que ela trouxe à luz todas essas dificuldades, esses problemas que a sociedade tinha dúvida. Aí você fala, por exemplo, caixa preta da BH Trans, todo mundo tinha dúvida, a caixa preta foi aberta. Gastos da Covid, o que foi utilizado com o dinheiro? Está lá também as definições. Então isso é importante para a sociedade. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já está treinado, né? Na hora do bate-pronto, já sabe que são perguntas objetivas e respostas também objetivas, um ping-pong. Vamos começar? Tá certo, vamos lá. Vamos lá. A atuação da Prefeitura de BH na Covid. Uma atuação, do ponto de vista dos recursos recebidos, foi uma atuação correta. Em relação à questão principalmente das empresas de ônibus, o julgamento vai ficar com o Ministério Público. A CPI dos gastos da Covid. Uma CPI que trouxe lucro de Belo Horizonte, uma CPI que conseguiu demonstrar várias e várias questões que não tinham sido vistas e que hoje traz um resultado para a sociedade. O seu relatório? Meu relatório foi um relatório técnico baseado num conjunto probatório que é provável em qualquer instância e que traz indiciamentos e também, ao mesmo tempo, indicações para que o Ministério Público possa continuar as investigações. O relatório da vereadora Flávia Borja. É um relatório que contém muitas questões de subjetividade e que eu não concordei por conta disso. Os infectologistas Carlos Starling e Estevão Urbano fizeram um excelente papel para a sociedade e nós todos temos que agradecê-los e infelizmente o relatório conteve uma situação legal que talvez eles, por conta de não terem tido assessoria, não perceberam que não poderiam ao mesmo tempo estar fazendo um bem para a sociedade e prestando assessoria para uma empresa privada. O prefeito Alexandre Calil. O prefeito precisa de mais diálogo com a Câmara Municipal. Vereador Irlan Melo, do PSD, relator da CPI Gastos da Covid na Câmara Municipal, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Mais uma vez agradecendo a sua participação, inclusive a disponibilidade de conversar com a gente no feriado. Vereador, obrigado. Rodrigo, Adriana, ouvintes da SUP, muito obrigado, estou muito feliz de poder contribuir com vocês aí num dia tão importante que é a proclamação da nossa República. Parabéns pelo trabalho e pelo jornalismo de verdade que vocês sempre fazem.